Esse é um vídeo de um dos assinantes, uma da escolha de um dos assinantes, sobre o Murray Rothbard, que é um desses babaca pais do chamado anarcocapitalismo, que é tudo a mesma merda. Esses são pseudo-intelectuais, são picaretas, as seclas do sistema de banco. Tu tem que, na verdade, ensinar a história do banco e a história do dinheiro. Porque esses caras, eles são só propagandistas. Nós estamos vendo aí as enchentes no Rio Grande do Sul e como a falta de investimento em infraestrutura, o tal do Estado mínimo, que é mínimo no teu cu, né? É mínimo para ti. Não é mínimo para as grandes corporações, que são... Tu vê na crise de 2008, o Obama salvou todo mundo com dinheiro público. Estado mínimo para quem? Estado mínimo no cu dos outros é refresco, né? Estado mínimo para nós. Tá? Então toda a narrativa anarcocapitalista do Estado mínimo é uma farsa. Por que ele está falando nessa entrevista aqui? Porque o Chomsky se considera um anarco-sindicalista. Então isso pode ser confundido com alguém que busca um libertário anarco-sindicalista com essa faceta anarco-capitalista, que foi uma forma que os neoliberais e os fascistas encontraram de apelar aos jovens. E dá certo, porque o cara... eu quero ser anarquista, eu não acredito no Estado. Né? Então... Reserve. From what I've heard of you speak on the subject, you seem supportive of the Federal Reserve, saying that we need it in the kind of... o Noam Chomsky, ele tem o grande debate dos anarcocapitalistas nos Estados Unidos é o fim do Banco Central americano. Isso transformaria a economia americana numa economia neoliberal. Porque aí envolve a geopolítica de que os Estados Unidos é o último país. Tá? Isso entra em outro assunto que nenhum desses caras falam. Que é uma questão hermenêutica isso aqui. Que os Estados Unidos deve ser a única superpotência, a última, até que tudo seja dissolvido. O Rui Costa Pimenta, ele vai conseguir o que ele quer num grande sistema fascista social, onde ninguém tem direito a nada, não tem direito à propriedade privada. Todo mundo vai viver andando de carro do Google, teleguiado, comendo comida clonada. Entendeu? É isso que eles querem. É um feudalismo global, onde uma elite no topo, tu nem vai saber que aquela elite existe. Tu vai viver a tua vida de merda, quase como é que nem o Brasil hoje em dia. O nível mental desse tipo de construção já está estabelecido no Brasil. Um bando de idiota que não sabe onde anda, o que está acontecendo. E o mundo governado... Por exemplo, tu sabe como é que se programa um jogo de videogame? Chegou até ti como... Você sabe onde ir para aprender isso? Existe uma indústria de videogame, mas existe uma indústria de tecnologia, mas existe... Não, tu fica nessa... Ninguém sabe como as coisas acontecem de certa forma, para que rumo vão. Isso é o terceiro mundo. Então o Lula diz que antes nós éramos o terceiro mundo, agora nós somos o sul global. Cala essa boca, continuamos no mesmo terceiro mundo. Então, o Federal Reserve é o Banco Central americano que financia toda a putaria americana, imprime dinheiro e faz a merda toda. O Chomsky aqui ele explica por que ele é a favor, os caras lá são contra. System that we're in. Os libertários. Curious if you can tell me why it's a good thing that a banking cartel, whether it's public or private, however you want to consider, why they should have a monopoly on... Aí o argumento dos libertários é que o Federal Reserve é um cartel de bancários. E é. Capital. I don't say they should, but you had a O Chance disse, eu não acho que tenha que ser. qualification there. In the world in which we're in, right? In the world in which we're in, we have two choices. No mundo que a gente está, nós temos duas escolhas. We could eliminate the Federal Reserve and just let the banks do anything they feel like. Nós podemos eliminar o Federal Reserve e deixar os bancos fazer aquilo que eles quiserem. And avoid and eliminate any possibility for dealing with things like financial crises and... E eliminar qualquer possibilidade de lidar com crise financeira. Eu não sei se eu concordo. Eu quero achar o argumento que ele falou desse recessions. We could do that if we like, or we could use the mechanisms that exist. You can't say, gee, it would be nice if we had another world in which these things didn't happen, but we have this world, right? Well, there are examples that, for even in Massachusetts, there's something called Berkshires, which is a local community creating their own currency. Está dizendo que existe em Massachusetts um troço. Eu não consegui entender direito o que ele falou.
onde comunidades têm sua própria moeda. And which is, That's fine. I think, a form of organization. So, I mean, wouldn't that be a good thing if local communities create? If local communities can do all kinds of things. In fact, many good things happen locally, much more important Está dizendo que comunidades locais fazem grandes coisas. than that, in my opinion. So take the spread of worker-owned enterprises in the old Rust Belt, particularly. Could happen here too. The development. Eu vou fazer, isso aqui vai ser muito chato de traduzir, então eu vou voltar, tá? Eu vou reagir a um liberal que ele vai mastigar para nós, porque ele deve achar lindo o livro desse cu de cachorro, desse Rothbard aqui, tá? Esse é um canal chamado Liberty Pen, que é um canal libertário. Os libertários são muito mentirosos e a falácia deles é tu tem que ver num mundo completamente fora da realidade para acreditar nas baboseiras desses caras. Aqui o desgraçado, ó. Ele é considerado o pai do anarcocapitalismo, tá? Vamos lá. Quem é o Estado? De acordo com ele. Ó, trechos de Para uma Nova Liberdade, o Manifesto Libertário. Perfeito. Clearly, the ruling elite consists at any time of A, the full-time apparatus. Claramente, a elite que governa é considerada da elite do aparato do governo. The kings, politicians, and Os reis, os políticos, os bureaucrats burocratas. who man and operate the state. And B, the groups who have maneuvered to gain privileges, subsidies, and E benefits. os grupos que manipulam para ganhar subsídios. E é o estado social de bem-estar que esses libertários são contra. Então, assim, isso aqui já é um argumento falacioso. Eles sempre batem nessa história. É a mesma ladainha de sempre. Eu vou pegar uma coisa, porque eu não tô com a fim de traduzir essa merda. Cadê eu já sei desse troço. Cadê o desgraçado daquele gordo barbudo chato? Que é bom pegar um brasileiro, né? Porque ele é famoso. Ele vai mastigar pra nós. Como é o nome daquele gordo anarquista chato? Ah, tá aqui, ó. Já traduziram pra nós, ó. Vamos lá. Olá! Neste segmento dado por Salander, Anatomia do Estado de Murray Rothbard. Murray Newton Rothbard foi um economista norte-americano da escola austríaca, historiador e filósofo político. Ele ajudou a definir o conceito moderno de libertarianismo, foi um firme defensor do revisionismo histórico e foi uma figura central no movimento libertário americano do século XX. Por meio do seu trabalho, ele fundou e foi o principal teórico do sistema anarquista baseado na propriedade privada, conhecido como anarcocapitalismo. Ele escreveu mais de 20 livros sobre teoria política, revisionismo histórico, economia e outros assuntos. Em seu livro A Anatomia do Estado, Rothbard consolidou seus conhecimentos a respeito do Estado, mudando de forma definitiva a visão de qualquer indivíduo que tenha acesso à obra em relação aos acontecimentos estatais históricos e atuais. Ela é dividida em 7 pequenos capítulos e descreve de forma concisa os vários males provocados à sociedade pelo Estado. No capítulo O que o Estado não é, ele fala como o Estado era e ainda é considerado por muitos autores uma instituição que presta um serviço social necessária para controlar a alocação de determinados recursos considerados estratégicos. Exatamente. E tanto é isso que na enchente do Rio Grande do Sul, por ser uma ideologia neoliberal, que é a mesma bosta que isso aqui, Estado mínimo, ninguém faz nada, não tem presença do Estado, não, as pessoas estão lá sozinhas. Isso é o anarcocapitalismo. As pessoas sozinhas boiando no meio da merda, dos corpos podres, tá? E eles continuam sem querer gastar. Tá aí, essa é a ação real. Tu não precisa discutir teoria quando tu tem ação real no tal do Estado mínimo, porque o que um banqueiro em Londres tem a ver com a tua enchente aqui? Nada, bom? Fora que as empresas privatizadas entregues para esses caras foram financiadas por nós durante anos, através do imposto. Você recebeu um abatimento do imposto toda vez que uma indústria foi privatizada? Não. Quem financiou a indústria privatizada? O imposto. Então, foi a iniciativa privada que criou essas indústrias? Não, foi o povo. O povo foi lá, financiou a indústria privada, financiou a indústria, monopólios naturais como a água, a eletricidade.
Aí esse grupo de dinheiro vai lá, não financia, não faz nada, não cria nada, ele não correu risco nenhum, quem pagou o risco foi tu. Aí ele vai lá, manda um cu de cachorro aí, ó, infiltra um cu de cachorro, pode ser através de um golpe de Estado, pode ser através de think tanks, como babacas que tem na internet que defende esse cu de cachorro, ele vai lá, me dá essa propriedade. Aí a propriedade é transferida por um subvalor do que ela realmente vale, o que é roubo, corrupção, né? Essa corrupção é que a direita não considera corrupção. Corrupção para a direita só vale como subterfúgio para dominar alguma coisa. Então, eles desconsideram essa corrupção e eles vão lá, se apropriam da propriedade. Tu não recebe nenhuma indenização por isso, ninguém te devolve o imposto que tu pagou e ninguém corta o imposto que justifica pagar aquilo que tu financiou. Então, isso aí não é roubo, e é assim que se monta o monopólio privado. Essa ideia é refutada em seguida quando diz que, na verdade, nem o Estado nem o governo representam os interesses da sociedade ou dos indivíduos. Ela é uma organização social que visa manter o monopólio do uso da força e da violência. É a única organização mantida não pela contribuição voluntária ou pagamento de serviços, mas por meio da coerção. No capítulo seguinte, O que o Estado é, ele explica que o Estado é uma organização dos meios políticos existentes para a implantação de um sistema predatório em um território e um povo. É feito por usurpadores e opressores da pior espécie que violam todos os direitos básicos dos indivíduos. O Estado... Tá, esses direitos são enforçados como? Então vamos colocar a seguinte forma. Esse homem falava de um território com leis que davam a ele o direito jurídico e antropológico, que é a carta do Bill of Rights americano, de falar o que ele quisesse. Esse direito aparentemente não é um direito da natureza, como a chuva, que não pede licença para chover. Porque se tu dizer assim, na Coreia do Norte, eu tenho direito à liberdade de expressão, a Coreia do Norte vai mostrar pra ti que tu não tem. Aí ele vai dizer assim, mas viu, é o Estado. Tá, mas é o mesmo, o Estado norte-coreano te dá o direito, tira o teu direito de falar. O Estado americano protege o teu direito de falar. De onde é que tu tirou a noção do direito que tu... Então, da onde surgem essas concepções de direito? Tu tem que vir por um progresso civilizatório. Esse progresso civilizatório ocorre dentro dos indivíduos que percorrem pelos governos. Certas ambiências têm de estar postas para que certas indústrias, artes e discursos surjam, pensamentos avancem. Tá? E aí é um contrassenso. Ele fala como se ele existisse fora de um Estado. Isso nunca existiu. Ele, de dentro de um Estado, fala que o Estado tem que acabar. Só que é o próprio Estado, o Estado americano, que é diferente dos outros Estados. Por isso não tem como ter filosofia unificada política. Isso é besteira. Cada lugar é diferente num período da história. Porque as pessoas são diferentes. Não tem como tu criar uma regra geral. Qualquer dogma político encontra esse problema. Então, como ele quer criar um dogma político e passar uma régua, ele vem com essa besteira que já se mostrou um contrassenso. Finge se importar com a população por meio de propagandas da ideologia estatal. Isso pode ser verdade, é. Isso em qualquer propaganda dos vários governos e em discursos políticos. Na verdade, ele só funciona para atender às necessidades próprias do pequeno grupo de sanguessugas. Tu pode usar essa mesma constatação para o clique privado. Porque o clique privado, as empresas financiadas pelo dinheiro público das pessoas, o dinheiro público é o nosso dinheiro. Da onde é que o governo tira dinheiro? O governo tira dinheiro de dois lugares: de ti ou tomando empréstimo do banco, no caso o setup atual, e por muito tempo, do sistema financeiro internacional, que é Nova York, que é os amigos desse cara que ele defende. Então, ele vai lá e toma empréstimo do banco. Quem é que vai pagar? Tu. Então tu paga quando o Brasil toma empréstimo, tu paga quando o Brasil tira diretamente do teu trabalho. O tal capital financeiro que ele representa vive da parasitação. O governo é um cafetão que opera em nome dos interesses financeiros internacionais, do qual esse homem serve. Então toda essa teoria dele é uma teoria besta, tá? Que dá a entender que é possível. É como se o cara tentasse viver num mundo que não tivesse sido criado. É um mundo do além que esse cara fala. Ele só pode orbitar com a ética que ele está pretendendo aqui
se ele não tiver no próprio mundo que que não faz, não faz sentido nenhum isso aqui. Ele fala como se ele fosse um alienígena. Que representa a máquina estatal. Rothbard segue o texto explicando como o Estado se eterniza. Aqui esclarece que todos os Estados, inclusive os não democráticos, precisam do apoio popular. Sem tal apoio, eles não se sustentam. É impossível manter o... Não é verdade isso. O brasileiro não apoia o Estado que tem e o Estado se sustenta. Mentira. Cada vez o cara vê mais como as pessoas odeiam os governos, os estados, as coisas. As pessoas odeiam muita coisa, as coisas se sustentam mesmo com elas odiando. Eu questiono o tal do apoio popular. É mentira. Estado sem o apoio popular. As Forças Armadas e diversas polícias, ou seja, o aparelho militar do Estado, é uma das formas de conseguir tal apoio, mas não é suficiente. Muito interessante, porque o Milton Friedman, que é o irmãozinho dessa escola austríaca aí também, desse cara, quando houve o golpe no Chile, ele apoiou, que ele disse que às vezes a liberdade é importante, a força para impor a liberdade. A liberdade que eles chamam é a liberdade do mercado financeiro internacional. Esses caras são todos uns picareta. Por isso, o Estado precisa de intelectuais que servem para garantir que a população se convença da necessidade de haver governantes e o próprio Estado. Esses intelectuais... O que o Moro tem a ver com essa merda? O Moro trabalha para o FBI? Foram geralmente sacerdotes e religiosos durante muito tempo, mas atualmente são majoritariamente homens comuns que se dizem... Que confusão! Indivíduos, quanto à informação e à sua visão, o maior perigo para o Estado é a crítica intelectual independente dos indivíduos, que conteste a moral por trás da existência do Estado. Tá, mas nem todos os estados são assim. Nem todos os estados são assim. O Estado chileno, as pessoas na Chile contestavam, queriam uma doutrina política e econômica diferente. Os Estados Unidos foi lá, deu um golpe de Estado no Chile nos anos da Guerra Fria e impôs medida chamada tratamento de choque do Departamento de Estado americano, que quem desenvolveu foi o Milton Friedman. Como no Brasil, essas políticas neoliberais são impostas através de golpe de Estado, truques da CIA, do FBI. Não tem nada de liberdade. Isso tudo ser imposto via organização estatal do inimigo. O Estado americano impõe as políticas e ideologias econômicas que esse velho defende como sendo ideologias que subexistem em si como natural e que é apenas o Estado que a impede de ser. Quando é o contrário, é o Estado americano que impõe as ideologias desse cara, favorece os grupos que também não é Estado mínimo. É mentira. É um Estado que serve o interesse financeiro internacional e pau no teu cu, meu. É isso aí. Estado máximo pra mim, Estado mínimo pra ti. Essa é a teoria. Não tem essa rivalidade de neoliberal. A classe internacional é uma classe parasita. Essas coisas de esquerda versus direita é pros babaca discutir. O cara lá no topo, quando a Goldman Sachs quebrou o Estado americano e por consequência o Estado global, porque os Estados Unidos começou a dar golpe de Estado na Guerra Fria e impôs esses bancos centrais dependentes deles, bota todo mundo dentro da bolsa de valor deles. É assim que eles dominam o mundo. Aí quebra lá, quebra todo mundo. O PT na época governava, escapou, porque o Brasil operava em outras áreas globais. Mas não escapou do golpe. Não escapou do golpe de Estado. Vamos lá no gordinho. Aqui tá o gordinho anarquista picareta, tá? Quem financia esses caras, de onde eles vêm, não sei. Engraçado que esse não toma copyright strike. É os mesmos neoliberal babaca. Aí ele se mete a discutir coisa que não tem nada a ver, para ele ganhar popularidade e entrar no espalhar propaganda. Ele vai falar do Rothbard, esse cu de cachorro aí, quer ver? E o anarcocapitalismo como Rothbard e o anarcocapitalismo como inovação de organização social. Sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Rothbard é matemático de formação e no início usava conceitos estatísticos para ensinar aspectos de economia. Foi um dos poucos homenageados diretamente por Mises por sua obra Mises, Economia e Estado, em 1962. Nessa obra, ele ampliava o conceito de praxeologia de Mises e descreve... Aí uma pessoa, um coitado que assiste esse arrombado, acha que ele é muito inteligente.
Até a biblioteca dele é um green screen. Tá? O cara muito inteligente, pessoal, praxeologia. Mas esses caras sabem do que estão falando. Vou vender todo o meu estado até chegar na enchente. Aí na enchente, cadê o estado mínimo? Mínimo mesmo, porque ninguém fez porra nenhuma. Ação humana ligada ao desenvolvimento das sociedades ao longo do tempo, concluindo que o problema do Estado são os incentivos a que está submetido. Mesmo se fosse uma empresa privada que estivesse submetida aos incentivos analisados, resultaria desastre semelhante. Rothbard teve a audácia e tem esses caras, essas merdas, gravata borboleta, hein? Que isso? Coragem de aplicar não confie em ninguém de gravata borboleta. Eu nunca conheci uma pessoa legal que usa gravata borboleta. Conceitos de livre mercado, usando a praxeologia de Mises a serviço... Não, tudo isso é religião, porque nunca existiu livre mercado em lugar nenhum do planeta. Nunca existiu. Livre mercado, vou te explicar o que é o livre mercado em parte. Tu abre, tu vai no sinal vender açaí. Como monta uma caixa, barraquinha de açaí. Aí um outro cara monta também. Aí vocês competem. Esse é o máximo do livre mercado que tu vai encontrar. O resto não funciona assim. Tecnologias não surgem do livre mercado, eles surgem dos estados. Porque tu financia com imposto, o público paga o risco. Se não der certo, ninguém se fode. Assim, tu fode, né? O imposto. Mas há maneiras de fazer isso funcionar. Mas no caso, não tem. A iniciativa privada não investe em coisas do nada. Isso é uma classe feudal que ajuda uns aos outros. Não faz sentido que um banqueiro financie uma guerra. Ele é amigo dos caras da guerra também, a guerra vai favorecer ele. Aí ele cria uma classe política que financia as estratégias de guerra dele, que vão avançar nos interesses dele, de domínio. Porque aí tem um aspecto do domínio, não é só o dinheiro. Os monopolistas que o Estado diz prestar, como reconhecimento de propriedade privada, justiça, segurança e etc., provando de uma vez por todas que o Estado não protege o mercado, mas o suga e limita. O Estado não protege o mercado, o suga e o limita. É o contrário, né? O mercado não protege o Estado e o suga e o limita. Esse velho faz uma inversão. É o contrário. Quanto o Brasil paga de juros? Os bancos pagam juros para o Brasil? Ou é o Brasil que paga juros para os bancos? Meu Deus do céu. Olha, tem que ser muito besta pra acreditar numa porra dessa. Tem que ser muito idiota pra acreditar nessa merda desse... Por isso eu sou anarcapitalista. Não acredita mais no Estado. Olha o idiota aqui. Quanto é que o Brasil paga de juros da taxa Selic? Quem paga quem? Conversa é essa. E que, portanto, no limite, todos os serviços providos hoje pelo Estado poderiam ser oferecidos num livre mercado, de maneira ética. Não poderia. Isso já se mostrou na privatização do sistema de distribuição de água da Inglaterra. Não tem como fazer uma concorrência de distribuição de água. Tu vai fazer 3, 4 canos debaixo da terra. Como é que vai funcionar isso logisticamente? O que tu é uma transferência de propriedade do chamado monopólio natural, que é um serviço público. A água é um serviço público. Não tem que haver especulação de lucro na água. A empresa antes não dava lucro, antes de ser privatizada. E daí, não foi feita para dar lucro. Ela é que nem dizer assim, minha clínica de aborto não está dando lucro. Minha clínica de vacinação contra a herpes não está dando dinheiro. Mas o objetivo não é dar dinheiro. O objetivo é proteger as pessoas da herpes. Tá me entendendo? Eles veem que essa ladainha que já é um engodo da ladaia deles, do lucro. O monopólio natural, como água, serviços públicos, não tem que dar lucro para ninguém. É um serviço público, a gente financia, a gente financiou, a gente pagou essas porcarias para nos servir. Para justamente o custo ser baixo, porque a única função é nos servir. Só isso. E mais eficiente. Quebrando paradigma atrás de paradigma, Rothbard chega à conclusão de que... Que paradigma que ele quebrou, você vê? Imposto é roubo. Imposto é roubo. Mas é assim que o banco ganha dinheiro com imposto. Para estudos cada vez mais polêmicos. O juro não é roubo também? O juro não é roubo. No campo da ética, onde vai debater sobre temas morais controversos
a partir da sua visão. Nós aqui do Visão Libertária não tomamos as deduções de Rothbard, especialmente as do campo da ética, com visão religiosa. Entendemos que Rothbard apresentou uma interpretação possível, mas não completa, nem tampouco derradeira. Muitos outros estudos se fazem necessários, inclusive Stephen Kinsella é outro... Viu? Aí quando eles começam a dizer esses nomes, o brasileiro adora um cara que cita nomes. É por isso que eu não fico citando o livro e me pedir, pessoal, me dê dicas. Não vou te ajudar a virar um cu de cachorro desse aqui que vai num barzinho, vai numa festa e começa com um copo de cerveja a citar nomes de coisas que tu não entende. Não vou, vai pesquisar, prometeu. Tu tem que aprender a pensar e a criticar sozinho. Não tem glória, não tem holofote. Tu quer virar um desses caras aqui. Porque o Peter Flants, que casou com a Plinius Flants em 1435, descobriu junto com a teoria do Richard Flants. Aí eles falam esses ingleses horríveis que o cara não entende o que ele está falando e os outros ficam... Outro grande autor que representa visões divergentes com maestria e grande aprofundamento. Rothbard teve a grande sacada de estender a praxeologia de Mises para além das questões da economia, levando-o para o direito, a justiça, a segurança, organização social. Dessa lógica de análise tem início a configuração hoje conhecida como anarcocapitalismo. Eles adoram bandeira. Ao perceber o caráter de organização social que de bandeira suas bem feia é essa? deduções, criou o primeiro Instituto Mises nos Estados Unidos. Essa desgraça, pra que serve isso? Fundou o anarcocapitalismo como movimento político na obra O Manifesto Libertário. Portanto, Rothbard é tipo brasileiro adora manifesto. Adora. Marx do bem, já que está apoiado o Marx do bem. Em base sólidas. Viu o maniqueísmo? O Marx do bem. O Marx do bem. Ele foi pro reino dos ursinhos carinhosos encontrar com o Pateta e com o Mickey. Que merda é essa? Profundas que vêm desde Aristóteles, enfiaram até o coitado Aristóteles, que era a favor da democracia. São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que esse velho vesgo da direita aí que adora enfiar um santo que é pros católicos ficar exatamente o anarquismo e o catolicismo. Fascismo. Escolástica espanhola, até chegar na escola austríaca de economia. Meu Deus, como é que ele conectou o democrata Aristóteles com o São Tomé de Aquino? E esse velho dessa puta que pariu, os caras são picareta, né? Professor de Economia e História na Universidade de Nevada, em Las Vegas. Tudo nomes que surpreende. Brasileiro ouve Nevada. Se tu falar MIT e Harvard, deu. Não precisa nem discutir mais nada com o brasileiro, porque o cara estudou em Harvard. Harvard, ele é de Harvard. É de merda que ele é de Harvard. Escreveu vários livros e inúmeros artigos sobre economia, história, política, filosofia, deixando um grande legado para toda a humanidade. A seguir... É Atlas esse cara. Dionísio. Traçaremos um resumo das suas principais ideias. Libertarianismo é a única filosofia política ética. Uau! E a mais humilde também. De acordo com Rothbard, o libertarianismo é a única filosofia... Bom, a frase em si já é um contrassenso. Porque nenhuma pessoa ética colocaria a ética dentro de um contexto finitivo. Por exemplo, circunstâncias que sempre transformam a pessoa numa pessoa boa. Jesus, que é o maior, vamos colocar assim nesse contexto, o maior filósofo ético do mundo, ele nunca colocou, como esse pessoal apela para o cristianismo, ele nunca colocou que uma pessoa é boa numa determinada circunstância. Pelo contrário, a prostituta, de acordo com o judaísmo, ela não tinha ética, ela era puta. Mas Jesus disse que vocês também são antiéticos, vocês também são pecadores. Certo? Colocaremos uma pessoa sem ética como uma pecadora, porque ética é um juízo de valor que implica julgamento de quem para quem. Quem determina que uma pessoa é ética? Quem está determinando a ética de alguém? Então, o juízo do valor ético é subextraído nessas discussões desses picareta aqui. Tu não pode discutir ética sem um senso de julgamento. Então, tu tem que te perguntar quem está julgando.
Onde está o juiz da premissa da ética? Ah, está dentro de todos nós. Então tu acredita numa consciência coletiva, senhor anarcocapitalista, que julga todos nós? Quem é a consciência coletiva? Não tem Estado? Quem é? Quem impõe o entendimento da tua ética? Em que planeta subentende os teus valores, se harmonizam automaticamente? Então o que eles estão querendo... A única resposta que eles podem extrair disso é que existe que o ser humano nasceu anarcocapitalista. Aí já virou uma religião, Gênese. Já. No primeiro dia, Deus fez o Von Mises. É isso que vira. Tu viu? Tu entende como se subentende a religião desses caras? Política justa, racional e ética. Claro. Porque se baseia na ideia de que os indivíduos têm direitos inalienáveis. E quem é que preserva a inalienação do direito? Porque tu pode dizer assim, ó, eu tenho direito inalienável de não ser assaltado. Aí eu venho com uma arma e te assalto. Onde foi parar meu direito inalienável? Tudo isso são conjecturas mentais. Eu também posso dizer qualquer coisa. Eu tenho direito a pagar 5 mil reais numa Mercedes. Um direito inalienável. É engraçado que o Estado é o que te dá a segurança. Senão todo mundo vai montar um feudo. Tu tá vendo o Rio Grande do Sul? Tu quer ver um Estado sem Estado? Olha o Rio Grande do Sul. É isso aí, tu tá gostando do que tá acontecendo no Rio Grande do Sul? O que tu acha do que tá acontecendo aí? Aí o Estado mínimo. Que incluem o direito à liberdade. São as pessoas se ajudando com aquilo que tem. Pergunta para aquelas pessoas se elas gostam de serem voluntárias. Elas são voluntárias porque elas precisam serem voluntárias. E a propriedade privada. Esses direitos são considerados inalienáveis porque são inerentes à condição humana e não podem... Na verdade, não. Porque a sociedade humana nasceu de maneira tribal, coletiva. Não é inerente, então. Tu tem que explicar isso de uma maneira antropológica, quase que psicológica. Já entra num misticismo, já num estudo filosófico, que esse velho não está equipado e que ele nunca tratou. Tu pode chamar de filosofia por causa que é a conceitualização é filosófica, mas não é filosofia porque tu não entrou na raiz do porquê que isso é assim e por que isso deve ser assim. Nenhuma filosofia determina que algo deva ser. O filósofo é um ser que busca querer entender o porquê de algo ser do jeito que é e se aquilo pode não ser daquela forma. Determinismo e filosofia não são coisas que andam juntas, a não ser que o determinismo advenha de uma constatação científica, que pode estar errada, porque os determinismos do Aristóteles e dos filósofos gregos, vários determinismos científicos que eles aparentemente haviam constatado, estavam errados. A ciência moderna provou que eles estavam errados. A ciência moderna também. A ciência também pode ser politizada. Então como é que eu vou determinar determinismo se os métodos de determinação dos determinismos podem ser alienados para que eu obtenha um resultado específico? É um mundo mágico que essa gente vive aqui. Podem ser negociados ou sacrificados pelo governo ou por qualquer outra pessoa ou entidade. Assim, é a única filosofia política que respeita a dignidade e a liberdade dos indivíduos. Não, porque tem o elemento caótico do homem. Tu pode conjecturar esses conceitos e eu não respeito. Eu ser cínico o suficiente. Na enchente do Rio Grande do Sul aí, né? As pessoas são a favor de ajudar umas às outras. Inerentemente as pessoas têm um senso de caridade. Mas uns não tiveram. E aí, vai fazer o quê? O cara lá invadindo as casas dos outros pra roubar no meio da enchente de barquinho. Os caras de barco tomaram a iniciativa de ignorar toda essa merda ética e entrar lá e assaltar. Tu pensaria que ninguém seria estuprado num abrigo de desabrigados. A quantidade de estupro que tá tendo, que teve nos abrigos improvisados aí, cara estuprando criança, estuprando mulher. E aí? É um mundo fictício, onde o homem é o mundo dos ursinhos carinhosos. O que esse cara vive? E que oferece o melhor caminho para a paz. Anarquista é o ser mais debilóide que eu conheço. Qualquer tipo de anarquista. Eles vivem num mundo onde eles destroem todas as estruturas sociais e quando eles vão construir as deles, eles criam réplicas arcaicas das mesmas. A justiça e a prosperidade. A estratégia mais eficaz para promover o libertarianismo é a educação. De acordo com Rothbard, a estratégia mais eficaz para promover o libertarianismo é através da educação e da propaganda, especialmente entre jovens e intelectuais. Mas propaganda é coisa de comunista, que é o que esse bosta faz, ó.
atuais. Ele acredita que esses grupos são cruciais porque são os responsáveis por criar e transmitir as ideias, valores da sociedade e porque tendem a ser os mais abertos e receptivos a novas perspectivas. Os pedófilos pensam a mesma coisa. Rothbard argumenta que os libertários devem se esforçar para apresentar o libertarianismo de maneira clara e atraente, para mostrar como ele é relevante para os problemas e desafios do mundo atual. Rothbard acredita que, com o tempo e o esforço adequado, esses visionários podem fazer uma grande diferença na difusão do libertarianismo e na... Agora, por que tu chama esses caras de visionários, sendo que eles são vítimas de propaganda? Um visionário não precisa ser propagandeado. Se eu preciso, um contrassenso, se eu preciso da propaganda para me ajudar a ver, eu não sou um visionário. Isso já é um termo apelativo já. A construção de uma sociedade mais livre, pacífica e próspera. Claro. Terceiro, os libertários devem construir uma base de apoio político. Aonde? Aonde você está? Eles são que nem os comunistas, esses caras. Que nem o PCO, esses caras aqui. Porque eles são contra o Estado, mas o Estado lhes dá o direito de ser contra o Estado. Interessante isso. O terceiro ponto menciona que os libertários devem trabalhar para construir uma base de apoio político. O que significa o PSDB. Que eles devem tentar aumentar o número de pessoas que apoiam suas ideias e objetivos políticos. Dentro do Congresso. Já aconteceu. O Leite ganhou. O prefeito Melo, que disse que o outro prefeito em 2020 não queria financiar os DIC lá para conter a enchente. Já passou 4 anos e as enchentes aconteceram. Já falhou tudo que tu falou aí. Tudo que tu falou aí falhou no Rio Grande do Sul. Parabéns ao assinante por escolher essa temática e associar as duas coisas. Tá aí, ó. Falhou, exatamente. Tudo que esse bosta falou deu errado na prática. Ai. Isso pode ser feito de várias maneiras, criando organizações, publicando livros e periódicos, participando de campanhas eleitorais. Hoje em dia, se Rothbard estivesse vivo, é possível que ele se alegrasse com o canal Visão Libertária, por exemplo. A punheta etérea, ele projetou. Ele projetou uma puxação de saca etérea do velho que deve estar no inferno, esse desgraçado, queimando lá, ensinando pro Satanás libertarianismo. Temos que privatizar o inferno. Tá na mesma numa jaula junto com o Stalin jogando buraco lá, dentro do buraco do inferno. Só que é um vídeo de comédia pra mim. Quarto, os libertários devem se unir a outros grupos. É a costuração política. Então é tudo que o Bolsonaro fez, é tudo que esses caras fazem. Tu deve se aliar com quem é politicagem de sempre. Não é o grupo mais ético do universo. Como é que o grupo mais ético do universo tem que se aliar com outros grupos políticos? Como é que funciona isso aí? Eles, ao se aliarem com vocês, se tornarão também mais éticos, juntos com vocês, numa massa super ética do bem? Esse troço é muito idiota. Não. Que ideologia besta essa, meu Deus do céu. Ai, divulguem isso pra alguém. Quer debochar desses caras? Manda eles pra cá. Tem amigo libertário chato? Manda pra cá. É por isso que eu criei no Apoia-se. Eu designei o serviço do Apoia-se. Só o React contra liberal. Você assinando pelo Apoia, você pode escolher. É infinito isso aqui. Infinito. Porque eles repetem, eles analogam. Sabe? O que o assinante aqui fez é o que eles fazem. Só que eles analogam. Por exemplo, cai um poste lá no Roraima. Aí vem esse gordinho fazendo aqueles thumbnail que levanta a mãozinha assim. A razão do poste cair é culpa do Estado. Aí ele vem com essa merda toda. Então é muito divertido isso aqui. Você assina no Apoia, a partir de 35 por mês você tem o direito a escolher, a sentar o sarrafo nesse escudo de cachorro. Aí, eles falam a mesma coisa, o cara reage, debocha a cara deles e contrapõe também. O quarto ponto menciona que os libertários devem se unir sim com outros grupos
que compartilhem alguns de seus valores e objetivos. Que nem o Bolsonaro, que nem o PSDB, vocês viram a mesma porcaria. Qual é a diferença disso? E o Lula se aliar ao PSTU ou ao Alckmin? Nenhuma. Mas devem manter sua independência e evitar comprometer suas principais crenças. Isso não faz sentido isso aí. Não faz sentido isso aí. Se eu me alio com um político porque nós compartilhamos interesses, claro, isso é o típico interesse. O Lira e o Lula têm alguma coisa em comum? Não, mas eles se aliam em algumas coisas. Qual é a diferença disso da política normal? O nome disso é política. Ele vem com esse papo que eles inventaram a roda, que a roda veio do espaço, que o Rothbard inventou a roda, é a mesma bosta de sempre. Significa que os libertários podem trabalhar em conjunto. Tu leu isso num desses teus livros de chroma key aqui? Outros grupos políticos ou sociais que tenham alguns objetivos em comum, claro, mas que eles não devem abrir mão de forma alguma de suas crenças, principais objetivos em troca de apoio ou aliança. Mas foi exatamente isso que tu disse que tinha que fazer. Como é que tu vai fazer uma aliança política? Porque se os caras já são o que vocês são ou concordam com aquilo que vocês concordam, então eles já são vocês. O que tu está dizendo que outros implicam... a palavra outros implica aqueles que não são como vocês. Ao mesmo tempo que ele diz que nós não devemos nos comprometer com aqueles que divergem dos nossos princípios. Tá, mas os outros são aqueles que não são vocês. Não faz sentido isso aí. Não tem concordância lógica o que ele está dizendo. Portanto, com certeza, esse é o ponto mais polêmico de Rothbard. Qual? Em alguns momentos de sua vida, ele se aliou à esquerda americana, até em pautas feministas. Em outros, apoiou a Guerra do Vietnã durante os anos 1960, argumentando que o conflito era uma guerra de libertação e que os Estados Unidos deveria apoiar o povo do Sul contra o governo comunista. Um povo do Sul que não existia. O povo do Sul foi inventado pelos Estados Unidos. O simples fato desse gordo chamar eles de povo do Sul mostra que ele está vendo muito Star Wars. Tá? Não tem nada de povo do Sul. Era tudo Vietnã. O que os Estados Unidos foi lá foi dividir o Vietnã. E perdeu. Do Vietnã do Norte. Rothbard também se aliou à esquerda americana em questão de direitos civis. Ele foi um defensor ativo da liberdade de expressão e se opôs a qualquer forma de censura ou restrição a esta. Ele também apoiou o movimento pelos direitos civis dos afro-americanos e se opôs a qualquer forma de discriminação racial ou de gênero. Isso é propaganda, você não sabe se era racista ou não. Quinto ponto, os libertários devem se opor ao Estado. O quinto ponto menciona que os libertários devem se opor ao Estado moderno. Parece que o cara tá vendo, como esse cara já nasceu brega, esse cara. O cara é um ovo de dinossauro. Olha que coisa mais linda. Vamos clonar. Vamos clonar esse cara. Não. Ai, esse cara é ridículo. E ao governo coercitivo e trabalhar para diminuir ou eliminar sua influência na sociedade. Em contrapartida, devem também criar novas soluções tecnológicas e de organização social que se desenvolvam em paralelo ao Estado coercitivo. Como? Nós quem? Quem são essas organizações? Não existe desenvolvimento tecnológico, não existe na história factual, na realidade do século XX, não existe desenvolvimento tecnológico sem influência do Estado. Não existe. Os tais mercados livres que não são livres não foram estabelecidos pela força do Estado. Quando a CIA foi lá e dava golpe nos países dos outros para roubar o petróleo dos caras, para que o McDonald's... Aqui, eu vou dar um exemplo atual aqui, ó. Teve o golpe contra a Dilma. Quando o Temer assumiu, ele tirou dos servidores públicos de vários setores do Estado o uso do Linux, que é um distro, né? O Linux tem vários distros que são plataformas gratuitas. Qualquer programador não precisa pagar patente, tu pode desenvolver a tua base, o teu sistema operacional baseado no Linux. Ele tirou o Linux e botou o Windows. Ele tem que pagar o Windows. Tá aí o mercado da Microsoft. Livre mercado. Quem é que vende os produtos da Boeing? Que tá caindo, os aviões estão caindo aos pedaços aí pelo chão. Quem é que promove a Boeing? O Estado americano. Quem é que articula vendas de armas para outros estados? Executivo da Boeing? Não, o Estado. Por que o CEO da ExxonMobil
Foi secretário de Estado. O que esse cara anda, meu Deus do céu? Atual. Sexto ponto, os libertários devem promover a liberdade individual e a propriedade privada. O sexto ponto menciona que os libertários devem promover a liberdade individual, adotando medidas para o desenvolvimento e soberania do indivíduo, além de defender o conceito de propriedade privada, como pilar fundamental para uma organização de uma sociedade ética e justa. Em resumo, Murray Rothbard foi um grande defensor da liberdade individual e da propriedade privada e do livre mercado. Acreditava que esses princípios... Nada disso. Bom, a propriedade privada é possível, tanto é que ela existe. Agora, o livre mercado não existe do jeito que ele está falando. Ele nem se transforma. As tecnologias, as coisas... Nós não temos evidência do desenvolvimento privado de certas tecnologias na modernidade. Tu teria que contextualizar e dizer assim, ó, no século XX não se desenvolveu nenhuma tecnologia no setor privado. Como? No século XX, nenhuma das tecnologias que tu conhece hoje, celular, microeletrônica, satélite, nada dessas coisas foram desenvolvidas no setor privado. Pergunta, você quer arriscar ir para um mundo obsoleto onde o Estado não introjeta? Tu já vive no anarcocapitalismo no Brasil. Tu já está dentro dele. O banco suga todos os teus recursos com taxas. Não tem desenvolvimento de Estado, não há articulação entre o Estado com centros de pesquisa universitária para desenvolver tecnologias. Tu não fabrica celular, tu não fabrica carro, tu importa tudo de fora com altas taxas. Tu já está dentro do anarcocapitalismo. Está gostando do anarcocapitalismo? Então esse cara promete um futuro como solução e na verdade já está na merda que ele está promovendo. Já está no anarcocapitalismo. Já é isso aqui. Tá gostando? Tá bom? É isso aqui. Não tá legal? Isso aqui esse cara tá ganhando dinheiro pra fazer isso aqui. Tá? Ele paga tipo um Olavo. Ele paga de intelectual. O Olavo foi descoberto que é um pedófilo agora, né? A família dele aliciava mulheres e crianças, líder de seita. Eu sempre soube que ele era líder de seita. Então vamos ver até quando dura os reinados desses arrombados aqui. Esse cara vai nos bar tomar cerveja colonial, né? Cerveja preta, manufaturada, né? Fumando um charuto. Eles vão lá, se vive na bolha mágica deles. Isso é uma palhaçada isso aqui. Fiquem mandando sugestões desses caras. Quem assina o canal pode mandar. Assine no Apoia-se, faça doação via Pix, assine no Apoia-se para 35 por mês. Todo mês você vai poder escolher os 300 bilhões de cu de cachorro, os 20 milhões de vídeos de bosta que eles postam. É um prazer sentar o sarrafo nesses merda aí. Principalmente esse tipo de vídeo assim, ó. Quando o cara elucida pontos e mostra que ele é um ignorante que não sabe nada de porra nenhuma.